Fala, alguns aqui é mais vídeo aqui. Bom, ontem eu fiz aí pra vocês aí sobre Last of Us, né? A meio que a demo dele, ah, com os diretores e tais. Eu saí pro canal e agora aí vou mais um vídeo aí. Lembrando que esse tipo de vídeo aqui eu sempre faço com assim, comentários em cima dele. E quem não quiser ver, tem um link na descrição pra vocês verem o vídeo completo, ok? Bom, esse vídeo aqui é sobre o Outriders, que vai sair para o final do ano, se não me engano. Não tem a data específica ainda. Eu nem ia trazer esse conteúdo pro canal, mas depois que eu vi o vídeo de hoje, né? Eu achei bem interessante o jeito do game, já que eu joguei aí tanto tempo Destiny, joguei o Anthem também, The Division também. Achei meio que uma pegada dele, só que um pouco diferente dos outros gameplay que já joguei, né? Dos outros jogos que eu joguei. Mas vamos ver aqui como se trata o game em si, acho que muitos não devem ter visto ainda. E lembrando que eu vou estar pausando para comentar com vocês sobre isso aqui, né? In this episode's playthrough, we're taking you to the first city. It's the first human colony in Enoch, established by the ECA shortly after their arrival. The huge structure in the background is actually one of the engines of the SM Flores, the massive spaceship you and the rest of humanity used to travel from Earth to Enoch. It was brought down to the surface of the planet to serve as a temporary power source for the colony. But when the first big anomaly storm hit the first city, the engine was damaged and at the risk of a meltdown. And after a few months of initial panic and chaos, that's exactly what happened. The engine's nuclear reactor exploded, blanketing many areas with heavy radiation. With the city having lost its main source of energy, and most of the water and food becoming unsafe to consume, many perished in the aftermath. After the anomaly storms, riots and decades of war, both inner city and the slums surrounding it have long been abandoned by the authority and most of its inhabitants. This is hostile territory now, and many of them roam around, trying to scavenge for scraps while navigating through the pockets of radiation and monster nests. Our mission here is to find and obtain an old truck, which belongs to an important ECA scientist called Zahidi. Zahidi claims something on this truck holds invaluable information about the anomaly and the mysterious signal. For now, we only faced humanoid enemies on our path. But the first city will introduce us to a new threat, the Perforo. Like most of the monstrous creatures seen on Enoch, the Perforo was a pre-existing species that rapidly evolved by the corruption of the anomaly. And it was one of the first hostile creatures that attacked the colony in its early years. One thing is certain though, their strength is in numbers. Even a battle-hardened Outriders often left with only one option when facing a swarm: run. Let's join our Pyromancer Nova and see what she's up to on her mission to find Zahidi's truck. Aí no caso tá jogando no Pyromancer, né? Yeah, like I said, sometimes you just need to run. Mas But também not dá for me dá hora um sim. Dá uma pausa aqui, em cima na tela que vocês estão vendo ali, o nível dele é a barra azul, né? E ali, o hoje ter, deve ser o mundo que ele está. Não sei quantos tiers vai ter, mas geralmente alguns jogos que eu joguei, desse tipo aqui, tem vários mundos, dependendo do tier que você está, né? Percebam que, no caso, a habilidade que ele está usando ali no LB vai demorar um pouco tempo para ser usado novamente, né? Tipo, o cooldown é bem menor do que outros jogos aí que eu já joguei, esse tipo aqui.
E a supernova que ela usou ali do novo bem pouco tempo pra ser usado de novo, viu? Let's take a quick moment to talk about a pretty important feature, UI. Agora vai mostrar a interface, né, customizada aí. We know that screen real estate is important to shooter fans. There's a lot of information that needs to be delivered, and players have various preferences in terms of the hierarchy. Tela, né? Na esquerda ali é o mapa, embaixo tem ali a sua vida, barra de vida, é a habilidade sua. Em cima ali que é o nível, e o tier que ele tá aqui é o tier 6, né? Igual eu tô falando pra vocês, aquela barra amarela ali embaixo do tier que vocês estão vendo aí, seria cada parte que ele passar desse mapa aqui, vai se demorando, vamos supor, vai consumindo uma barra daquela amarela ali, e em cima ali é o nível que ele está. Possivelmente aqui, depende de quanto você estiver jogando, né? Se não me engano, a capa do jogo é em 3 jogadores, né? Meio que, vamos supor, fazendo CS no Destiny, né? Enfim. Mas eu tô bem curioso esse jogo aqui, sinceramente. Achei bem chamativo o game em si. Key of information. We're conscious that different people want different things from an RPG shooter. Some people like seeing everything, from damage, numbers, quest trackers to life bars and more, while others might want a more pure shooter experience. Só um pouco pra cima aqui. É o seguinte, galera. Na parte de baixo vocês estão vendo ao lado direito meu. Aqui, de vocês também, ali tem as armas que ele está usando, né? Eu tenho a pistola, que eu acho que é uma pistola, uma automática, que é as duas pistolas na mão que ele usa, né? E essa outra ali amarela, eu não vi ele usando ainda, então vamos ver aí se ele aparece aí no vídeo. Everyone falls in different places on that spectrum, so we made sure to include options to customize your UI experience however you like. Let's see if I can clear up my screen a little. I really want to take in the view today, so I'm changing my HUD to a more minimal shooter style UI. Let's return to our Pyromancer Nova now. She made good progress through the ruins of First City, and is now heading towards a giant drawbridge. By the way, her four will come in different shapes and sizes. Mas tá bem dinâmico o jogo em si, hein? Depois que ninguém ali. Aí agora é diferente, né? Percebam que ali embaixo onde tem a vida dele, ele está recuperando vida. Eu creio que depende do poder que ele usou, né? Vou voltar aqui um pouco. Ele tem a opção de regenerar a vida. Tira bastante tudo também. Son of a... É isso mesmo, o poder que ele tem, igual a vida dele, recupera a vida. Thank you, Sven. Let's take a moment to talk about dynamic difficulty settings in Outriders. Outriders has a flexible difficulty system called world tiers that allows you to fine-tune your difficulty setting at your leisure. This means that the game will organically find the right challenging difficulty for you. Então, no caso, você vai poder a dificuldade. É igual esses jogos que tem, quanto maior a dificuldade, mais loot é melhor, né? Even if you're a skilled and maxed out player absolutely chewing through the battlefield with fully optimized gear. The idea behind world tiers is that you can make Outriders either a just here for the story game or a true hell on Enoch experience. It is totally up to you.
Generally speaking, higher world tiers are more difficult as they increase enemy stats such as damage, armor, health, and enemy level. O que eu queria falar pra você, galera, é o seguinte, ele tá com nível 17, 750 ali é o por da arma que ele tá usando. Se for aí parecido com o Dash, né, esse jogo que eu joguei, é que praticamente algumas armas básicas que ele tem, né. Ali é o poder de ataque, 637, ele dá. A vida 827, na direita ali, e o armo, que é a armadura lá. Não sei se ele vai ter tipo, a armadura fica pesada assim, igual os outros jogos tem. Alguns outros jogos tem, né? Mas a interface aqui que ele tá mostrando aqui, dá pra ver bastante como que vai ser o jogo em si. Lembra bastante o Destiny, né? Sinceramente. O Destiny e o The Division aí, né? Bom, vamos ver aí. However, you will also gain more rewards, get better loot drops, and unlock. E aqui é o tipo a strategy que vai ter no game, né? O combate, progressão, caçada, teamwork, acho que vai ser co-op ali. O item manage, se conseguir. E o devastador da classe, né? Que tem ali. Aqui tá no nível 27 por 28 que ele tá tendo. More accolades. You'll start on World Tier 1 and scale up as you play the game, depending on your performance. Então no caso você pode jogar o jogo dependendo do seu desempenho contra você eventualmente. Mas... When you eventually get up to the higher world tiers, you will get to a point where you will need to optimize your gear and build accordingly in order to continue to progress. Let's pull up the world tier menu here and have a closer look. As you can see, world tiers can be manually... igual eu falei, ó, o tier 1, tier 2, tier 3 ali. Igual eu falei, história, já tier 2 estava jogando normal e no Wave e no tier 3 estava jogando normal, né? Igual eu falei, igual ela falou que você pode estar alterando a dificuldade de cada mundo que você entra, no caso. Igual eu falei, esse tipo de jogo aqui, dependendo do nível que você coloca, né? A recompensa é melhor pra vocês. Estarem conseguindo aí equipamento pra vocês. Adjusted on the fly, depending on how you're currently doing. You'll gain experience in combat towards... Mas parece que cada mundo que você entra ali é diferente. Eu acho isso bem legal. Fica tão repetitivo, unlocking né? the next world tier, should you be playing on the highest world tier possible for your character. This experience is separate from the character level, but is accumulated much in the same way. Experience from quests doesn't contribute to world tier experience, but quest combat does. E vai ter aí algumas missõezinhas pra você falar com os NPC que tem nesse tipo de jogo aqui, né? Where is he? Inside the bunker up the hill. Here's the kicker though. Whenever you die, you will lose a percentage of world tier. No caso aqui tá falando aí que quando você morre, você perde uma porcentagem do XP que você ganha ali, né? Ou a progressão do que você tá fazendo, né? O nível também você perde um pouco, mas eu espero que daí quando você sair, você vai estar fazendo suporte tier 6 aí, e tá perto de você conseguir passar ele, e você morre e perca muito, né? Isso é muito frustrante esse tipo de game aqui, espero que não tenha isso. Advancement. This prevents you from accidentally stepping up to even more difficult world tiers should you be struggling on the current one. You really need to earn your spurs here. Each newly unlocked world tier will also reward you with either a E aqui tá falando do hoje, né, que eu comentei pra vocês. Como vocês estão vendo aí, tem várias dificuldades que você vai estar fazendo, né? E o tier 7 que eu tô vendo aqui, galera, da esquerda, ali ele pede mais 4 levels de speed, né? De itens que tá falando. No caso, você consegue dropar aí algumas coisas a mais, né? Dependendo do tier que você está fazendo. E você vai ganhar ali, no caso, uma arma épica, né? Do tier 7 que eu estou vendo aqui. resource or a new rare, epic or legendary weapon. Isso aqui eu queria saber mesmo, porque vai pegar, vamos supor,
o Tier 3 aqui. Com arma épica e tesouro super titânio. No caso daqui vai ser um tipo assim fudir no caso. Se for igual os outros jogos que eu joguei. Vai estar usando. E arma lendária igual ela tá falando aí, né? Que tem esse tipo de jogo. And in some cases, both. No caso do Tier 15 aqui que ele mostrou, ó. Você tem a chance de conseguir a arma lendária e mais recursos aí que tem. Esse recurso eu quero que você deve usar na fabricação de itens. E armadura Higher também. world tiers will enable loot to drop that is actually No caso aí tá no 14, né? A arma que tá usando é... eu ia falar of a assim, higher level than the player themselves. que vai ser igual assim no Destiny mesmo, parecido Destiny e no The Division, né? Que eu joguei bastante esses dois jogos. Vai ter aí o nível da sua arma, que influencia no seu personagem, depois do jogo também. This starts at World Tier 4 and scales till World Tier 15. At the same time, playing on these same world tiers will allow the player to wear gear that is higher than their level while they are in that world tier. One final note on difficulty. The difficulty of the game and enemies will also be impacted by the amount of players in the game. This will ensure that the game remains challenging while playing in groups with friends, but it No caso aí vai ser 3 mesmo, 3 personagens diferentes, né? isn't punishing to the point of not being fun when playing solo. For now, things were a little on the easy side for us back there, so let's crank things up a gear. Thanks, Lucy. Nova likes her enemies tough, so yeah, bring it on. One of the things we've been super mindful of during development is how all that background and exposition is delivered. We know that one of the pains of this genre is having to work. E aí, como ele costuma esse tipo de jogo aqui, tem algumas informações aí, né? Eles estão vendo aí na tela. To consume story. We don't want our lore to be a chore or an obstacle to immersion. Só uma coisa que esse tipo de quest, nesse tipo de jogo aqui, geralmente alguns são bem legais de fazer, mas conforme você vai fazendo aí, começa a ficar um pouco enjoativo, né? So we've ensured that everything is on the disc and in the game itself. While exploration and talking to NPCs will deliver additional context and background, bios, backstories and lore are unlocked. Aí tá aí no caso igual tá falando, ó, vai ser as backstories que vai ter algumas pessoas que vai encontrar, né? Mas tem bastante, viu? A lista aqui que As ele you mostrou. play, and can then be pulled from the menu at any time. É meio que So, um say sumário for aí de example tudo you que want to você learn pega aí, about the tem- first city and the initial colonization of Enoch. background dele, You can né? check it out right here. The next section will be pretty tough, so ask my friend and community manager Robbie to tag along for a little co-op action. He's sporting a badass trickster in a complete legendary gear set. Now let's do some real damage. We have a truck to find. Pô, mas cada hora sabendo disso. In the interest of time and to keep some surprises for you, we're going to skip ahead a little now. Let's join the final minutes of the brutal finale against the portal-wielding captain. Tá ali no caso o Capitão nível 22, né? Que é aquele blindado que tem esse tipo de game. Galera, eu tô gostando bastante do gameplay em si. Já tinha visto alguns, mas não quis trazer ainda pra vocês. Até eu ver esse aqui, né? And there we have it, the
captain left us a nice piece of armor. E aí, no caso, o drop, né, que falei que esse tipo de game tem o loot que, no caso, vai pegar aí no 22, né? Tá o centro de defesa que tem. Você pode pegar ou desmanchar, né? Fica material pra vocês. And yeah, a couple of limps too. We hope you enjoyed our little trip to First City, and I see you in the next episode. Stay safe out there. Galera, só isso. Depende do feedback desse vídeo aqui, eu faço aí mais alguns deles aí, se alguém sair. E eu gostei bastante, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã vai ter aí live aí do COD no canal da Plus que deu, né? Então, tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do game. Acho que deve ter muita gente que não viu ainda. Mas achei bem legal a explicação aqui, né? Vamos ver aí no próximo podcast que trazer se tiver alguma coisa impressionante aí. Eu trago pra vocês, passo pra vocês aí no canal, né? Mas ele é um jogo que eu estou aí cogitando, né? Pegar e fazer, brincar aí no canal. Quando sair, já que eu joguei tanto tempo do Deixem, né? Mas não jogar mais não vai fazer diferença assim. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficamos por aqui e falou!